Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta quinta-feira, 23 de março, do Opinião Litoral. Participam como comentaristas, é o dia da bancada feminina, a Renata Arraes, que é advogada, procuradora-geral do município de Santos, e a Camila Amorim, que também é advogada. E hoje a gente recebe como convidado o Ederson Mendes, que representa um intercâmbio do Canadá e vai explicar para a gente como é que funciona esse intercâmbio. Quem tem filhos, de que idade pode se interessar, qual é o período do intercâmbio, como que funciona, Ederson? Boa tarde, bem-vindo. Obrigado, Paulo, boa tarde. Na verdade, a gente começa a receber os alunos a partir dos 9 anos de idade, mas a gente entende que o público brasileiro, os pais brasileiros, não estão dispostos a mandar nessa idade. Então, a partir dos 13 anos até 17 anos para os summer camps e também os programas de high school, que são os programas de ensino médio. Sempre para o Canadá? Hoje a gente tem outros países, mas o nosso foco é o Canadá. Então, como nós moramos lá, a gente tem uma especialidade no Canadá, mas a gente tem Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Europa, Irlanda. Então, a gente tem vários programas que podem ser destinados para esses lugares. E alunos de Santos têm feito esse programa? Sim, sim. A gente, na verdade, vem para Santos já há uns 10 anos, fazendo o programa. Nós moramos no Canadá há 12, então eu sempre achei que a Baixada Santista tem potencial para isso. Então, todo ano a gente leva aí algumas pessoas de Santos, alguns alunos de Santos, para os nossos summer camps, que a gente chama, que são os de curta duração. Summer, verão, no hemisfério norte em julho, então? Em julho, todo julho, 4 semanas, um programa tudo incluído, com aulas de inglês, diversão, atividades, passeios, muito legal. Você se interessou, Renata? Me interessei. Eu fiz quando era mais jovem, um intercâmbio curto também. Eu fiquei 2 meses em Londres, mas eu já estava na faculdade, estava com entre os 18 e os 19 anos. Mas tenho uma filha nessa idade, minha filha está com 14 e me interessei sim, vou prestar bastante atenção no que está sendo dito. Já li um pouco a respeito e vou prestar bastante atenção porque eu acho bastante interessante. Sim. Agora, você tem coragem ou tem medo assim de liberar a filha com 14 para ir para um outro país assim? Não, eu não você tenho é medo, pela não. experiência que você teve? Eu mandaria no caso para esses de curta duração. Eu acho que é uma experiência que vale e é lógico, a gente tem que saber com que tipo de empresa que a gente está lidando. A experiência que ela tem na atuação, a gente tem que conhecer, saber de indicações. Eu acho que é assim que a gente pode ter um pouco mais de segurança. Em março dá para programar bem, porque é em julho. E a característica dos summer camps, que é em julho, é muito interessante para o estudante brasileiro, porque ele não perde nada, ele está de férias na escola. Exatamente. Então, o summer camp sempre é feito em julho, em 4 semanas, para realmente cumprir aí essa agenda dele, E é um programa, que ela estava falando, que é um programa onde a gente preza muito pela experiência dos pais também. Então, nós levando os adolescentes, a gente entende que os pais ficando aqui vão ter aquela apreensão com quem que eles vão estar, onde eles vão ficar. Então, tudo isso é super supervisionado. Então, a gente manda, quando a gente sai daqui de São Paulo, sempre tem uma monitora que vai com a gente. Então, a monitora fica com eles 24 horas por dia, nas 4 semanas, sai de São Paulo e volta para São Paulo com eles. E lá, como eu moro a 20 minutos, por exemplo, do campus, eu estou com eles praticamente todos os dias, só não durmo no campus, Eu durmo na minha casinha, mas eu fico com eles praticamente todos os dias e sou o fotógrafo dos pais, Porque eles não gostam de mandar foto para as mães e para os pais, então os pais me ligam, Ederson, cadê minha filha, cadê meu filho? Aí eu vou lá, tiro foto, lógico, sem eles perceberem, porque eles não gostam de fazer fotos posadas, Então a gente tem todo esse cuidado de ficar com eles todo aquele período. E lógico, tem toda a estrutura do campus da Appleby, que é onde a gente faz. Eles ficam no campus? Eles ficam no campus. Não é em casa de família? Não é em casa de família. A gente tem essa preocupação também, Porque, qual é a família, o que vai servir? É a residência dentro do campus da Appleby College, então tem a residência feminina, a residência para os meninos, masculina, e todos ficam ali no campus. É um campus super lindo, de frente para o lago, com quadra de tênis, quadra de squash, parede de alpinismo, enfim, é sensacional. A Appleby College hoje é uma escola de ensino médio privada
E dentre os primeiros ministros canadenses, 5 primeiros ministros do Canadá se formaram na Appleby College. Então ela é bem conceituada no Canadá. Também? O Trudeau acho que não, mas foi perto, foi Nem o pai dele? Também. Nem o pai dele, não. Mas posso fazer uma pergunta? Você falou a partir dos 9, que normalmente eles se interessam mais a partir dos 13, até que idade? Até 17. Até 17. O Summer Camp é sempre até 17 anos, né? Raramente eles, com 17 anos, o pai manda, porque com 17 anos eles já estão focados muito no vestibular aqui no Brasil, né? Então a nossa principal idade é 13, 14, 15 e 16. Então, lógico, de 12 para baixo os pais não estão muito confortáveis em mandar, e 17 anos o adolescente também já está aí focado no vestibular, né? E Ederson, quantos brasileiros por ano vão para lá? No Summer Camp, agora em 2023 a gente tem 5 Summer Camps acontecendo. Cada Summer Camp tem um limite de 25 alunos. A gente não abre mais do que 25 porque a gente também não quer levar ali 60 brasileiros para um único lugar, né? Que aí eles não vão aprender inglês, vão ficar só falando em português. Então a gente tem essa preocupação de levar sempre 25 alunos em cada Summer Camp. O nosso maior Summer Camp é o que vai para o Canadá, a gente tem 2 Summer Camps no Canadá, e esse da Appleby é o que já está praticamente Os dois lotado. são no Canadá de inglês ou tem no de francês também? Não, a gente tem o de francês, mas não é com grupo. Então, se interessar, quero mandar o meu filho para aprender francês. Pode ir. A gente manda individualmente. No Canadá mesmo? No Canadá mesmo. Na região de Quebec, né? Que é Quebec City, que é onde fala ali o francês sem interferência do inglês, vamos dizer assim. Camila Amorim, o que você queria perguntar sobre intercâmbio, sobre esse tipo de intercâmbio e não tinha tido oportunidade? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero dizer que é uma experiência maravilhosa, né, o intercâmbio. Seja para fazer o high school inteiro fora do Brasil, seja para fazer os cursos de summer, até tem de spring, tem vários tipos, e eu acho que é uma experiência fantástica para qualquer pessoa, porque hoje a minha geração e a próxima geração ainda mais, nós somos feitos para o mundo. E hoje essa relação interpessoal que a gente acaba tendo com esse tipo de vivência só tem a acrescentar. E não só acrescentar no currículo, de estar numa das melhores escolas, ou não, mas na vivência, sim, porque hoje a vida não é só acadêmica, você tem que ter essa experiência, sim. Eu fiz também, mas eu saí um pouco fora de todas essas estatísticas que o Ederson contou pra gente. Eu fui morar fora depois de formada, para fazer um curso específico de business, aonde eu tive essa convivência com outras pessoas, mas de várias nacionalidades. O que eu acho que hoje, Ederson, pega muito para o brasileiro, ainda mais porque a nossa moeda está cada vez mais em queda, é a questão de valores. Eu vejo que muitas famílias, muitos amigos querem que os filhos tenham essa experiência, porque tiveram, e até querem que seja de uma maneira maior hoje, mas o custo impede muito. O que você pode falar um pouquinho para a gente dessa relação do custo em si? Na verdade, Camila, obrigado pelas perguntas, né? Assim, toda vez que a gente fala de custos, e aí eu uso até uma política de balcão, que minha mãe era balconista, né, da loja, e ela falava assim, você tem que pensar em investimento. Então, lógico, quando você tem algum produto de qualidade, você não vai querer que esse produto seja barato, né? Então, a gente sempre tem essa consciência de que se é barato não é bom e se é caro é melhor. Então, hoje um Summer Camp, para você ir para o Canadá, exige ali o seguro-saúde, exige a passagem aérea, enfim, uma série de outras questões que a gente entende como investimento. Hoje um Summer Camp de 4 semanas, ele custa em torno de $7.000 canadenses, né? Que é um pouquinho mais barato. Porém, a gente sempre fala que o planejamento financeiro é essencial. Então, todo o nosso Summer Camp, ele começa a ser vendido um ano antes. Então, o pessoal que está indo agora em julho, ele já está pagando, vamos dizer assim, desde agosto do ano passado. Então, ele consegue fazer um parcelamento aí, todo ele sem juros, né? Lógico que é feito em dólar, na conversão do dia do pagamento e tudo mais. E quando chegar agora para maio, junho, se tiver algum saldo ainda a ser quitado, o que normalmente não acontece, porque os pais vão vendo aí a variação do dólar. Ederson, posso dar um montante agora? Posso aumentar o valor? Então ele fica sempre livre para isso. E agora,
a gente fez uma parceria também com uma instituição financeira internacional que permite que lá para maio, abril, maio, junho, se ele tiver algum valor em aberto, ele pode parcelar no cartão em até 10 vezes. Ou seja, quem começou em agosto de 2022 pode parcelar até talvez 2024. Mas, lógico, tudo questão de planejamento. Por isso que a gente sempre vem aqui para a Baixada nessa época de março, abril, e agora a gente volta em agosto, setembro, para já divulgar o próximo ano. 2024. O aluno, ele vai para estudar inglês, mas vai para estudar algumas outras matérias também. Tem uma certificação, inclusive. Que matérias são essas? Sim, na verdade, se ele for para o Summer Camp, o objetivo é o desenvolvimento da língua inglesa, né? Só que não é simplesmente aquela coisa dele sentar na sala de aula e ficar olhando o professor na lousa, né? Então, a gente coloca dentro do Summer Camp uma matéria de high school canadense, que chama Leadership, que é liderança. Então, essa é uma matéria desenvolvida pela escola para fazer com que o aluno não fique só na parte acadêmica, mas também cresça ali pessoalmente e profissionalmente. Então, além dele estudar o inglês, ele vai ter também a opção de fazer algo focado dentro de uma high school, né? Então, no caso, por fato de ser 4 semanas, a gente coloca a matéria de liderança. Então, março desse ano, a família começa a pensar para em agosto contratar a ida para 2024. Pode pensar agora e contratar agora, e já para agosto de 24, inclusive a gente já abriu as vagas para o ano que vem, porque como a gente tem só 25 alunos, a gente já está no nosso limite do Summer Camps, né? E aí até a pessoa fala, eu queria tanto, e agora no dia 20, agora em julho de 23... Tem alguma vaga para esse ano? Tem uma vaga. Uma vaga? Eu já estou vendo aqui, acho que no final do programa não vai ter mais. E olha que eu fiquei bastante interessada, inclusive com os custos. Eu pensei que fosse um investimento maior, não que seja barato para a realidade que a gente vive hoje no país, não é. Mas pela a forma como você está falando, que dá para você fazer, as famílias fazerem um planejamento de investimento com essas facilidades oferecidas, eu acho que dá para a gente se programar, não diria para julho de 2023, mas dá para a gente se programar para investir no nosso filho. O Ederson falou uma coisa que eu sempre falei em relação à educação dos meus filhos. Educação não é despesa, né? É investimento, né? E eu queria também tirar uma dúvida. Nessas 4 semanas, eu me recordo que quando eu fiz esses 2 meses que eu fiquei em Londres, só estudando inglês, também nas férias da faculdade, eu peguei mais ou menos dezembro e janeiro, na minha época. E eu voltei, eu fiz inglês sempre em escola particular, desde criança, meus pais sempre investiram nisso, mas aquilo ali foi um diferencial muito grande para mim, e eu voltei... Inglês é prática, né? Sim. Eu voltei falando muito bem, entendendo muito melhor, porque a gente tinha alunos de outras nacionalidades na escola, até japoneses, tudo. Então, para você aprender com que as outras pessoas falam o inglês também. E a minha dúvida é, essas 4 semanas, para o aluno que sai daqui com o inglês de escola, elas são realmente produtivas? São, na verdade... Todo aluno, quando ele chega lá, ele vai fazer um teste de proficiência, né? Então, esse teste de proficiência é nivelado entre básico, intermediário e avançado. Então, eles são colocados nessas salas e a dinâmica de ensino ali vai ser voltada para aquele nível. Então, quem tem o básico vai ter uma dinâmica, quem tem o intermediário outra e o avançado outra. Existe um estudo no Canadá dizendo que 1 mês de imersão na língua, que é o que a gente proporciona, equivale a 6 meses a 1 ano de ensino no teu país de origem que não tem inglês como segunda língua. Então a gente já teve, por exemplo, relatos de pais que quando o filho voltou, foi lá na escola XYZ e o menino fez o teste e eles pularam ali 2, 3 níveis. Foi o que aconteceu comigo. Então assim, como o Paulo falou, é um investimento, né, que imagina você economizar aí 3 anos de inglês aqui, você acaba tendo o dinheiro de volta, né? Mas o investimento que a gente fala também é na pessoa, né? No relacionamento, né? Na experiência. Isso, né? Isso. A gente sempre fala que o inglês hoje não é mais um diferencial, né? Como era na nossa época. Hoje ele é essencial. Ederson, para a telespectadora, para o telespectador que se interessou, como é que faz o contato? A gente tem sempre o nosso WhatsApp, é +1, porque é um telefone canadense, 416-419-4017, e também quem quiser saber mais sobre os Summer Camps, no nosso website tem todos os nossos Summer Camps, tem a apresentação completa com valores, datas e tudo mais, www.summercamps.ca.
headtocanada.com, HEADTO Canadá.com. Mais 4164-194017. Isso aí, 4017, isso aí. Ederson, obrigado pela participação. Boa sorte aí na continuidade dessa atividade. Obrigado, foi sempre um prazer vir para cá. O Opinião Litoral volta com a Renata Reis e com a Camila Amorim depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira, a Renata Reis, advogada, procuradora-geral da Prefeitura de Santos, e a Camila Amorim analisam as notícias com você. Renata, a Câmara de Santos faz audiência pública para discutir o atraso das obras do VLT, que é uma questão que fica municipal em São Vicente e em Santos, esse atraso é principalmente em Santos. Mas o VLT é obra estadual, né? Então o poder de pressão da Câmara fica meio limitado. A gente, eu sempre falo, né, tudo que se faz de obra pública, independentemente de ser de responsabilidade do governo federal ou do estado, a gente sempre que fica com o ônus, né, é o poder executivo municipal que está perto da população, é o poder executivo municipal que fiscaliza, né, os danos e os prejuízos causados à população. Então, o que a gente tem como incumbência nessa obra, assim como toda obra que venha do governo federal ou do estado? Fiscalizar, fazer esse acompanhamento e procurar, junto aos órgãos competentes, defender os direitos da população diretamente atingida. É lógico que a gente sabia que uma obra do porte do VLT, a primeira fase foi bastante conturbada, porém ela não atravessou vias... Inclusive judicialmente. Né? Sim, e inclusive ao final de toda uma discussão de anos, a ação movida pelo Ministério Público contra o governo do estado, a prefeitura, por conta do traçado das obras da primeira fase, ela foi julgada totalmente improcedente ao final. O que isso quer dizer para aquele que é leigo no juridiquês que a gente chama? Francisco Glicério, exatamente. Né? A gente teve suspensão de obra, a gente teve muitos prejuízos também e demora na condução da primeira fase por conta dessa ação judicial que durante muito tempo suspendeu as obras, mas ao final foi julgada improcedente e a gente diria, né, os órgãos públicos venceram, né, a ação, para quem não conhece o termo improcedência da ação. Agora, na segunda fase do VLT, o prefeito Rogério Santos está fazendo um acompanhamento contínuo, a gente tem uma comissão, né, um comitê municipal de acompanhamento que se reúne periodicamente com a participação de diversas secretarias, CET, todos os envolvidos nesse caminho, né, de acompanhamento dessa obra. Na semana passada, o prefeito Rogério Santos esteve reunido com os órgãos competentes responsáveis por essa obra, pela condução disso, e cobrou realmente providências. Eles estão prometendo a finalização da segunda fase do VLT para julho de 2024. Só que a gente tem aqui em Santos uma série de pessoas, né, de comerciantes, principalmente ali da Rua Campos Melo, que estão sofrendo bastante com isso. Então a gente precisa, de alguma forma, não só trabalhar, que é o que o prefeito está fazendo, para acelerar o máximo possível essa obra, e a gente tem como, o poder público tem como reduzir prazos quando ele quer, não tanto, mas a gente tem como minimizar esses prejuízos. E a gente vai conceder, passou por mim, inclusive, ontem, eu aprovei ontem na prefeitura 2 projetos de lei de autoria do prefeito, que vão para a Câmara agora. Um é de remissão de tributos, que a remissão é perdão dos tributos, e outro é de isenção, que a isenção é para frente, a remissão é para trás. Nós vamos conceder esses benefícios para os moradores atingidos, né, para os comerciantes atingidos daquela via, principalmente ali da Campos Melo, remitindo, ou seja, perdoando
os débitos dos tributos vencidos e não pagos para essas pessoas que foram atingidas diretamente por esse período de obra e automaticamente para o futuro até o final, até que a CET certifique que houve a finalização das interferências naquela região, eles também vão ter as isenções tanto de taxa de licença como taxa de publicidade, que são os tributos cobrados mês a mês. Então você tem como dosar a cada mês se a obra ainda está passando ali, ainda está trazendo prejuízo para esses comerciantes, e são os tributos que estão diretamente relacionados com a atividade comercial desenvolvida por eles. Então eu creio que isso já vai dar um alento, né, e um fôlego para esses comerciantes minimamente tentarem minorizar os prejuízos sofridos nesse período. Camila? Nossa, são tantas questões, né, que a gente fica tentando pontuar para entender tudo o que está acontecendo. E mais uma vez eu brinco com o nosso São Tomé, que só acreditava vendo tudo. A Renata, pela expertise que ela tem na área, ela conseguiu esclarecer todos os nossos pontos. E aí você me coloca para comentar depois, eu fico sem fala. Vou concordar com a Renata e vou aguardar esses pontos que ela levantou serem esclarecidos. Você primeiro, que hoje tem greve no metrô em São Paulo, e a gente comentou o atraso nas obras do VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é um trem em Santos. Hoje tem greve do metrô em São Paulo, os metroviários querem que acabem as terceirizações, querem o abono salarial e querem contratações emergenciais. 4 linhas, a verde, a azul, a prata, a vermelha, estão paradas. E o trânsito de São Paulo, onde você está nesse momento, Camila, é um dia de caos em São Paulo, não é? É o São Paulo negro hoje, vamos dizer assim. Ontem, pouco antes das 9, 10 horas da noite, já chegaram as notícias, né, de que haveria greve. Infelizmente, muita gente não acreditou e foi até as estações do metrô ver se realmente aconteceria. Aconteceu. Em relação à greve, eu sempre fico muito penalizada da população, porque hoje, ouvindo em jornal, na televisão, você vê alguns casos absurdos, né? De patrões que mandaram os funcionários irem até a estação de metrô, tirar uma selfie para comprovar que realmente o funcionário não estava indo trabalhar por causa da greve e não por outra coisa. A greve só prejudica o trabalhador. Vai ficar uma picuinha do governo do estado, do Tarcísio, do metrô, com os metroviários, e isso prejudica, muitas vezes não resolve em nada, e fica esse impasse, só quem sai perdendo é quem precisa. Essa questão de libera catraca para todo mundo, que foi hoje destaque, também não é assim que funciona, gente, é uma prestação de serviço. A prestação de serviço precisa ser paga, senão vai virar uma zona de vez. Então eu faço uma greve hoje e libero para todo mundo. Daqui 15 dias você pega e faz isso de novo? Não, precisa chegar num bom senso. Metroviários precisam entender que estamos todos num barco furado sem dinheiro. Não é hora da gente exigir tudo. A gente precisa chegar num consenso. Abre mão daqui, abre mão dali. O que não dá é para prejudicar o trabalhador, que é o que está acontecendo. Agora, as linhas terceirizadas, os metroviários querem acabar com as terceirizações, como a amarela e a lilás funcionaram hoje. Então, as linhas terceiras, eu, como sou uma servidora pública, sempre falo isso aqui, servidora pública de sangue, nata, né? Concursada, eu vejo com bastante cuidado, cautela, essa questão das terceirizações aqui no país. Elas facilitam, de um certo modo, a vida do empresário, mas, de um outro ponto de vista, elas desprestigiam demais o servidor, o funcionário e aquele funcionário de carreira das empresas, né? Em relação ao metrô, foi isso que a Camila disse, é preciso
neste momento, não só uma compreensão dos envolvidos diretamente no setor privado, os metroviários, os empresários, mas também é preciso, né, uma intervenção contundente do poder público para tentar sanear ou pelo menos fazer esse meio de campo para resolver a questão, porque é um serviço público essencial, as pessoas precisam diretamente desse serviço e a gente não pode pensar tão somente nos direitos de sem colocar o interesse público como primordial numa discussão da relevância dessa. Tem 3 notícias dessa semana que mostram uma situação que é uma situação bastante conhecida. A Baixada Santista tem muito aluguel de casa por temporada, né, por período, assim, com troca, muitas vezes, do locatário. A família loca, fica uma semana, fica um mês, depois troca de novo de locatário. E então, muitas vezes, quando havia sequestros no país, Praia Grande, Mongaguá, tinham casas usadas como cativeiro. Quando a gente vê o filme dos Estados Unidos, o bandido sempre fala, eu vou fugir para a América do Sul, eu vou fugir para o Brasil, né? A impressão que dá é que o criminoso no filme brasileiro vai falar, eu vou fugir para a Baixada Santista. Por quê? Em Guarujá, uma operação da Polícia Federal descobriu um apartamento usado por uma mulher envolvida nesse caso de planejar crimes, a morte de algumas autoridades, entre elas o ex-juiz, ex-ministro Sérgio Moro. Em São Vicente, uma outra operação da Polícia Federal, chamada Albacora, foi em endereços ligados a uma quadrilha que teve um embarque de cocaína de 605 quilos em agosto do ano passado, interceptado no Porto de Santos. É uma notícia interessante, porque quando a droga é apreendida, ninguém é preso, mas a gente vê a polícia indo atrás da organização criminosa que planejou aquele embarque. E em Praia Grande, foram presos 2 integrantes de uma quadrilha, em Jacupiranga também, no Vale do Ribeira, de uma quadrilha que deu um golpe, assim, golpe eletrônico de hacker, em que a pessoa recebe o telefonema e o telefone do banco aparece, o telefone certo do banco aparece no celular deles. Então, manda aí no banco, fazia a transferência bancária depois, deram um golpe de mais de 10 milhões. E vieram se esconder aonde? Em Praia Grande. A Baixada Santista é o refúgio ideal para criminoso? Olha, eu nunca tinha visto sob esse prisma com esse resumo que você fez. A gente sempre escuta, né, lê as notícias de forma isolada e a gente sabe realmente o que acontece não só na Baixada Santista, mas o nosso litoral sul também é bastante permeado pelo crime e principalmente eu ouço muitas notícias não de organizações criminosas, mas no nosso litoral sul também é refúgio de bastante criminosos ou processados criminalmente. E a gente tem notícias também na mídia de crimes horrorosos acontecidos já naquela região. É muito triste eu ver esse resumo da forma como a gente ouviu, mas é realmente a sensação que a gente tem é essa mesmo, que talvez a Baixada Santista seja um ponto estratégico, não só pela essa facilidade da temporariedade do aluguel dos imóveis, que se confunde muito com o turismo, até o turismo de baixa renda, que existe bastante aqui na nossa região. E, além disso, talvez por uma questão estratégica, por estar muito perto, né, de São Paulo. A gente sempre fala que o morador de Santos, ele mora no quintal de São Paulo, né? Você está muito próximo de tudo, muito próximo de um centro comercial e de um centro financeiro e está, ao mesmo tempo, escondido em lugares que tenham, talvez, maior facilidade para isso. A Polícia Federal, como a gente viu por esse resumão que você fez aí, está trabalhando bastante, diferente das polícias dos estados. A Polícia Federal no nosso país, ela está muito mais aparada, né, para trabalhar e proceder a essas investigações. E a gente saber que essas apreensões, como você viu, de drogas, elas não estão parando ali,
né? Não apreende, pronto. Continua um trabalho de investigação para que essas pessoas responsáveis sejam realmente identificadas, processadas e punidas. No caso de todo esse esquema das autoridades públicas e em especial do juiz Sérgio Moro que a gente viu, realmente é assustador a gente pensar que um juiz que foi ministro, não sei que tipo de segurança que ele tinha, porque eu acredito que ele já deveria ter algum tipo de segurança para ele e para a família agora, então eu imagino como os filhos estão. E você saber que você está sendo monitorado 24 horas por dia e Marcola, que seria, né, a intenção pelo que está se investigando, era sequestrar o juiz para negociar a eventual troca com o Marcola. É impressionante a capacidade e a inteligência, a gente tem que tirar o chapéu para a inteligência desse rapaz, porque não há segurança máxima que o detenha. É impressionante como ele sempre está envolvido nas ações dessa facção criminosa, mesmo estando em presídio de segurança máxima, supostamente isolado do mundo. Na operação de Guarujá, uma mulher tinha um endereço ligado a uma mulher envolvida nessa organização, tinha atos resultantes de observação da rotina da família do Sérgio Moro, que, quando ministro, alterou as regras, tirou muitas regalias dos líderes da facção criminosa dentro dos presídios, não é, Camila? Gente, só para dar para Renato uma ideia, podíamos reativar o Catraz. Lá foi bem difícil de conseguirem fugir. Parece que teve uma ou duas, mas foi difícil. Olha, se fosse aqui, seria talvez ele, o um ou dois que conseguiriam, né? Em relação a tudo isso que está acontecendo, né, que a gente até está lendo, que a gente está vivenciando, muita coisa parece história de livros, de contos, de ação, de crime, porque ao mesmo tempo demorou para estourar, né, tudo isso. O Moro, a esposa, já todos esses que eram alvos já estavam com esquema de proteção, e a Polícia do Estado de São Paulo, com a sua inteligência, que foi lá e descobriu exatamente como seriam feitos esses sequestros, o cárcere privado, para depois ter o homicídio em si. Eu acho que a gente tira o chapéu mais uma vez para a polícia, mas a gente precisa ficar esperto, porque certamente tem mais coisa por aí. O Marcola não dá ponto sem nó, ele tem uma genialidade que, se fosse para o bem, o Brasil estava entre as maiores potências mundiais, mas infelizmente ele usa para o mal. Então eu acho que ainda vale mais um pouco de investigação, porque infelizmente a gente vai descobrir mais coisa e mais gente que precisa de proteção. Opinião volta depois do intervalo, fica com a gente que é rapidinho. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, nesta quinta-feira, a Renata Arraes e a Camila Amorim, ambas advogadas, a Renata, procuradora-geral da Prefeitura de Santos, estão comentando as notícias com você. Camila, o governo Lula enfrenta um momento difícil. Esse plano que foi descoberto para sequestrar ou matar o ex-juiz Sérgio Moro, de uma facção criminosa, o PCC, foi associado a uma fala do presidente Lula, que não é de agora, é quando ele estava preso, a mulher dele morreu, foi uma sentença do juiz Sérgio Moro que levou ele para a prisão. Mas, politicamente, é uma situação difícil. Outra situação difícil é a falta de entendimento entre o presidente da Câmara e o presidente do Senado para a tramitação de medidas provisórias que são necessárias para o governo Lula deslanchar. Paulo, agora vem aquela velha questão, né, da revanchinha, da birra infantil. Realmente, o que está, essa questão toda do Moro, dos possíveis sequestros e homicídios, estão respingando no Lula, vão respingar ainda mais. Quanto mais descobertas ocorrerem, mais vai pingar nele,
porque, querendo ou não, ele também, no passado, se assim eu posso dizer, foi um grande rival do Moro, porque ele culpa tudo que aconteceu com ele ao Moro. Em relação agora aos votos, a precisar de ajuda, vai aí uma bela campanha que o Lula e seus aliados precisam fazer para ver se a coisa anda. Porque nós já estamos no terceiro mês de mandato do Lula e até agora a gente viu muito falar, mas na prática ainda não está acontecendo nada. Sei que 3 meses é praticamente nada, mas já está na hora de começar a levantar poeira para mostrar que vai tirar tudo que tem e vai fazer um bom governo, que é o que todos nós estamos esperando. Renata? A gente vive num país onde nós temos um sistema presidencialista, mas sem nem entrar no mérito em relação à posição que o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, tem hoje no que se faz no nosso país, mas eu não tenho mais, assim, eu já achava isso, hoje eu não tenho mais dúvida alguma, né? Não existe, talvez, posição mais relevante, mais importante no nosso país do que os presidentes da Câmara, Senado, presidente do Congresso. Realmente a gente tem um sistema presidencialista que depende integralmente de uma vontade parlamentarista para que ela aconteça. E tudo isso permeado ainda por um sistema político bastante corrompido e que, ao que não vou nem falar do passado remoto, mas o nosso momento recente, passado recente mostra, né, corrompido muito mais por vontades políticas partidárias do que realmente o interesse público, o interesse comum. E é decepcionante de se ver isso, né? Porque a gente veio nos últimos 4 anos de um governo que pelo menos demonstrava governar apenas para os eleitores dele e não para o país. O atual presidente tenta demonstrar uma outra postura política, governando para uma nação, governando para o brasileiro, mas o nosso parlamento ainda permeado por esse vício sistemático de colocar os interesses político-partidários acima do interesse público. E isso só com muito jogo de cintura, com muita política, literalmente, se fazendo que o PT e os seus aliados vão ter que fazer ali dentro da Câmara para poder quebrar esses obstáculos e ver essas coisas acontecerem. Senão, a gente vai passar aí mais 2, 3 meses e a gente vai continuar na mão do Congresso sem dar andamento a pautas importantes. A gente chegou a uma evolução na última eleição da formação de 2 grandes blocos, um bloco conservador e um bloco, eu não gosto desse termo, mas progressista, disputando o poder federal. Mas são blocos partidariamente fragmentados. Exato. Em vários partidos. O Brasil tem mais de 30 partidos. Quando a gente olha para as nações mais desenvolvidas politicamente, tem esses 2 grandes blocos, um governando e outro na oposição. O que está governando é responsável pelo governo. Então, não vai negociar cada decisão com cargos, com verbas, que é o que, infelizmente, acontece no Brasil. Agora, Renata, o governo Lula, além desse momento ruim, desse plano contra o Moro, associado à fala do Lula, e dessa questão da tramitação das medidas provisórias, teve ontem a decisão do Comitê de Política Monetária também mantendo a taxa de juros em 13,75. É evidente a disposição do governo em reduzir isso, mas o Banco Central tem autonomia, é mais uma dificuldade, né? Eu também tenho uma grande dificuldade de entender essas questões financeiras, econômicas. Eu procuro ler muito para tentar me situar sobre os assuntos. O que eu compreendi de tudo isso que está acontecendo é que houve uma insatisfação realmente do governo Lula, do nosso ministro da Economia, o Haddad, que eles entendem que nesse momento a redução da taxa de juros ela vai beneficiar a livre iniciativa
no momento atual que a gente vive no país. Mas, por outro lado, os comentários que eu vi de especialistas da economia disseram que a gente está acompanhando até uma tendência que se manteve também mundialmente falando. Então, a gente não estaria, neste momento, o Banco Central não teria tomado essa medida infundadamente ou em descompasso com o cenário econômico mundial. Então, a gente tem que ter paciência, acreditar que o Banco Central está fazendo para nós o melhor e deixar, né, que o nosso ministro da Economia trabalhe junto ao Banco Central para encontrar um caminho aí a médio prazo que melhor atenda ao interesse do brasileiro. O movimento dessa semana foi interessante, porque na segunda-feira o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, trouxe um prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Ele é prêmio Nobel em 2011, para uma conferência, e ele falou uma frase forte. Ele falou que essa taxa de juros no Brasil, a 13,75% para a economia, equivale a uma pena de morte, foi a expressão que ele usou. O presidente da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, filho do José de Alencar, que foi o vice do Lula, também usou uma expressão muito forte para a taxa de juros, pornográfica, né, Camila? Ele falou, mesmo com essa pressão, o Copom manteve a taxa de juros. Então, Paulo, parece que vem a crítica está sendo usada em cada vez palavras mais de baixo calão, só falta desenhar, mas ninguém entende. E parece que está tudo bem, vamos continuar assim e vamos ser uma potência, um sucesso. Eu acho que está todo mundo muito errado. Precisa pensar, as áreas precisam sentar juntas e fazer um planejamento para que o Brasil tenha um futuro. Olha o que nós estamos vivendo hoje, Paulo, e não é hoje só. Nós estamos vivendo isso há 4, há 8, há 12 anos. Não dá para falar que é tudo culpa do último governo. Nós estamos com essa questão econômica ruindo há muito tempo. Então, mais uma vez, está na hora de parar de pirraça, vamos sentar todo mundo junto, pega os melhores economistas do Brasil, pega quem tem potencial e vamos arrumar a casa. Tá achando que assim vai acontecer o quê? Vai colocando número, o Copom dá um sorrisinho, acha que tá tudo bem e todo mundo criticando, só falta desenhar. Quem quiser um pacote de canetinha, eu mando de presente para desenhar para o Copom entender. O Copom mantém a taxa de juros e a Renata tocou num ponto, muitos economistas defendem, porque a inflação, mesmo com essa taxa de juros muito alta, a inflação tem resiliência, ela permanece. Renata, você é advogado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele anunciou no sábado, na rede social dele, ele foi banido do Twitter, aí ele um bilionário, criou uma rede social, que ele seria preso na terça-feira. Passou a terça-feira, ele não foi preso. O processo é uma fase diferente do Brasil. O grande júri é para saber se o processo vai ser admitido ou não, se vai ser aberto o processo. Ele está nessa fase do grande júri. Ele está muito enrolado, porque o advogado dele foi preso numa manobra em que ele teria pago $130 mil de suborno para uma ex-atriz pornô esconder que tinha tido um relacionamento sexual com ele antes das eleições. Ele fez esse pagamento antes das eleições de 2016, em que ele ganhou da Hillary Clinton. E o advogado foi preso porque esse dinheiro saiu do fundo eleitoral do Trump, como se fosse pagamento para advogado. Ou seja, ele está muito enrolado, o Trump. Mas ele tem outros processos. Ele tem a participação naquela invasão do Capitólio, ele tem uma apreensão de documentos ultrasecretos do governo indevidamente na casa dele, na Flórida. Ele tem o promotor na eleição na Geórgia, né? E o promotor entrou com essas duas outras, por isso que o grande júri não deliberou na terça,
deve terminar entre hoje e amanhã, essa deliberação, e ele poderia ter uma prisão preventiva. Ele seria o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ir para a cadeia, Renata. Eu acho que se houver prisão preventiva, independentemente de todos esses supostos atos criminosos que tenham sido praticados desde de que ele começou a concorrer, né, à presidência da República e tudo o que aconteceu depois, não tão somente por conta dessa tentativa de insuflar a população a vir mais uma vez às ruas e mais uma vez fazer o estardalhaço que ele pretende, isso aí já seria, eu creio, eu não conheço a legislação lá dos Estados Unidos a respeito, mas imagino que isso por si só já seria um requisito bastante contundente para a decretação de uma prisão preventiva, creio uma incitação ao crime, não, Renata? Exatamente, ainda mais por conta do histórico do que aconteceu no Capitólio, onde justamente se investiga a participação dele naqueles atos ali praticados. Então, ele, para se rebelar, né, em face de um possível julgamento ou prisão por aquele crime, entre outros, ele pratica um crime bastante semelhante, no meu entender. Vamos aguardar, e é uma pena que a gente tenha ainda aqui no Brasil quem tenha a idolatria por esse tipo de comportamento. Não, é o que a Renata falou. Parece que é o cometimento do mesmo crime, por isso que a gente falou em incitação ao crime. Incitação ao mesmo crime que ele já é suspeito, acusado de cometer. Então, eu vejo como sendo uma coisa que vai acontecer. Não acho que vai passar impune, não. Que os Estados Unidos vá ter o seu primeiro presidente preso, até por uma questão de como está funcionando a cabeça do mundo hoje, não só dos Estados Unidos. O mundo está condenando esse tipo de violência. O próprio Macron foi criticado por comparar os atos que estão ocorrendo com o que aconteceu aqui no Brasil no 8 de janeiro e o que aconteceu no Capitólio. Então, eu acho que pode ser até, como dizem por aí, piranha de boi, mas o Trump vai acabar tendo alguma consequência pelo que ele causou, não só na democracia americana, mas por tudo isso que ele causou ao mundo. Na França, o protesto é específico contra a reforma da Previdência, também são vários dias de protesto. Agora, o Trump, se ele realmente for o primeiro ex-presidente dos Estados Unidos a ir para a cadeia, vai ser a coroação de uma carreira conturbada, polêmica. Como empresário, ele muitas vezes se notabilizou por quebrar e fazer a recuperação judicial depois. Na separação da primeira mulher, da Ivana Trump, eu lembro que ela disse que ele queria tatuar o nome dele na nádega dela, uma coisa absurda assim. E vários outros episódios muito polêmicos que o Trump se envolveu. Inclusive, o mais grave dele, sem nenhuma dúvida, aquela incitação à invasão do Capitólio, onde houve 6 mortes, né? No dia 6 de janeiro de 2021, no dia em que o Congresso dos Estados Unidos iria homologar o resultado da eleição com a vitória do Joe Biden. Vamos esperar, o Trump muito enrolado aí no grande júri. Ele anunciou a prisão dele para terça, não aconteceu, foi um factoide, mas pode acontecer. O Opinião chega ao final agradecendo a Renata Reis e a Camila Amorim a participação como comentaristas, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, ou na reapresentação um pouco depois da meia-noite. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade de quinta-feira. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.